Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas volta com as barreiras de contenção e vai aplicar multas para quem não usar máscara em vias públicas. Jornal da Cidade traz as últimas informações, valor da multa e as novas medidas que entram em vigor a partir de hoje. Vacinação para idosos de 74 e 75 anos acontece nesta quinta-feira em Andradas. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Andradas registra mais 3 mortes por Covid-19. Entrevista. Secretário de Saúde de Poços de Caldas, Dr. Carlos Mosconi, fala sobre a situação da pandemia em Poços de Caldas. Morre aos 87 anos em Tambaú o escritor Laone Dorim. Santa Casa de Andradas recebe doações de alimentos e máscaras descartáveis. Prefeito de Bueno Brandão assina decreto que fecha serviços na cidade aos finais de semana. Petrobras reduz preço de gasolina e diesel nas refinarias nesta quinta-feira. Em Poços de Caldas, shopping, galerias e mercado municipal têm novas restrições. Governador Romeu Zema participa de reunião com o presidente Bolsonaro em Brasília para discutir o combate à pandemia. Estado de São Paulo vai vacinar profissionais de educação e segurança pública. Momento agro, preço do trigo segue firme, cotação da melancia dispara e falta de milho começa a gerar preocupação. Preço do café registra queda nessa quinta-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com o André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola e ligue e participe pelo telefone 3731-2291. Destaques desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre as novas restrições impostas pelo Comitê de Crise da Covid-19 em Andradas. Entre as medidas que foram discutidas em reunião na última quarta-feira, o grupo tomou as seguintes decisões para conter o avanço da pandemia no município. Atendendo às recomendações do Ministério Público, haverá a instalação de barreiras de controle entre os dias 26 de março ao dia 4 de abril, em frente ao antigo posto de fiscalização da Receita Estadual na rodovia MG 455 e também na saída para Ibitura de Minas. O tempo de velório será reduzido para 2 horas no máximo e haverá um aumento da fiscalização para evitar aglomerações por parte da Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais municipais. Pois é, Francisco, o Jornal da Cidade entrou em contato com a Prefeitura de Andradas na manhã de hoje para saber mais informações como e quando as novas medidas entrariam em vigor e o valor da multa. E de acordo com a assessoria de imprensa, haverá aplicação de multa para quem estiver sem máscara em vias públicas e o valor desta multa será de R$ 137,50 e já está valendo, olha, a partir de hoje, viu? Pois é, essa é uma informação que a gente está dando de primeira mão, Francisco, só repetindo, então a multa é de R$ 137,50 e já está valendo. Ainda de acordo com a assessoria, haverá um aumento do efetivo da Polícia Militar e as operações serão intensificadas. Outra medida anunciada é que os estabelecimentos do setor de bebidas e alimentos às margens das rodovias não poderão ter atendimento ao público, apenas retirada no balcão no sistema delivery. Notícias.
Ainda em Andradas, a vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 74 e 75 anos está ocorrendo em frente ao Asilo São Vicente de Paulo e segue até o meio-dia. Para os idosos que não possuem meio de transporte, ou seja, que não possuem carros, esses serão convocados, em uma outra ocasião. E essa medida foi adotada com o intuito de evitar contato físico e aglomerações entre os idosos, diminuindo os riscos de contágio da doença. Pois é, para se vacinar, os idosos devem ter em mãos a carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. E no caso dos idosos acamados, a vacina será aplicada na residência. Para isso, é necessário ligar para o telefone 3731-3313. Bom, e ainda nessa pauta, o estado de Minas Gerais seguirá na onda roxa até o feriado de Páscoa. De acordo com o Comitê Extraordinário Estadual da Covid-19, a medida é necessária diante do avanço no número de casos, óbitos e internações. Todas as macro-regiões de Minas Gerais vão permanecer na onda roxa até o fim da Semana Santa, no dia 4 de abril. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar o avanço da pandemia no estado. A manutenção das medidas mais restritivas do Plano Minas Consciente é necessária para que o sistema de saúde restabeleça a capacidade de assistência à população. A Secretaria de Estado de Saúde estima que os resultados do isolamento aparecerão com ao menos 14 dias de onda roxa. No momento, a taxa de incidência do coronavírus vem aumentando no estado, chegando a 42% nas últimas 2 semanas. Isso significa que nos próximos dias o número de internações deve subir ainda mais. Na última semana, houve um aumento de 6,1% no número de casos e 6,8% nos óbitos pela doença. O titular da pasta e médico Fábio Baquerete destacou que a situação permanece delicada e justificou os motivos para a continuação da fase mais dura do plano de retomada econômica mineiro. Então é muito importante que cada município do estado entenda que essa decisão é uma decisão humanitária, que é uma decisão que todos os municípios têm que compartilhar, porque não adianta, todas as regiões do estado estão sofrendo muito com a pandemia e aqueles que estão há mais tempo em medidas mais restritivas de onda roxa continuam sofrendo. E existe uma esperança que logo, nas próximas semanas, a ocupação caia, mas o restante do estado está no momento de piora dos indicadores de ocupação. Então é muito cedo para qualquer município fazer qualquer tipo de flexibilização. Destacando que a Advocacia Geral do Estado e o Ministério Público vem atuando de forma muito consistente, já conseguimos reverter várias decisões municipais a favor do Estado para que se cumpra a onda roxa. Então, diante disso, foi definido hoje pela reunião do Minas Consciente que a onda roxa vai se prolongar até o domingo de Páscoa da semana que vem. 12 das 14 macro-regiões mineiras têm hoje mais de 90% dos leitos de UTI exclusivos Covid ocupados. Em cidades com menos de 30 mil habitantes, a pandemia também está avançando, conforme aponta o último relatório do Comitê Extraordinário. Rafael Nonato. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, que vai falar sobre a situação da pandemia em Poços de Caldas. Ontem ele alertou a população sobre a falta de medicamentos e de intubação na cidade de Poços de Caldas. E ele está conosco na linha. Bom dia, doutor. Obrigado por falar com a Rádio Vinícola. Oi, bom dia, Felipe. Prazer falar com vocês, viu? Estou à disposição aí. Prazer é sempre nosso, doutor. Doutor, ontem, durante uma coletiva de imprensa, o senhor disse, abre aspas, quero chamar a atenção da população, hoje é um risco muito grande a pessoa pegar Covid e precisar ir para a UTI.
ele corre o risco de não ser entubado, fecha aspas. Eu confesso para o senhor que eu fiquei muito assustado. A situação aí em Poços de Caldas está realmente crítica? Há um risco da população que precisar ser internada ficar aí sem medicamentos? Olha, Felipe, esse risco existe mesmo, viu? Eu já tenho alguns dias que eu tenho conversado aqui com os hospitais aqui da cidade e já tenho solicitado das autoridades do governo federal e do governo estadual a respeito da possível falta de medicamentos para intubação que nós vamos ter na cidade, compreende? Conversei inclusive com a direção do hospital aí da Santa Casa de Andradas, que é sempre muito receptiva, muito solícita para o atendimento das questões. E eu queria só... O problema é o seguinte, que nós recebemos pacientes através do SUS Fácil, entendeu? Vocês têm reparado no nosso boletim, vocês podem avaliar, praticamente todos os dias, mais da metade dos pacientes que nós atendemos aqui vem de fora. Vem de onde? Vem a maioria da nossa micro-região e uma grande parte também das outras regiões do estado. Inclusive, nós estamos recebendo aqui pacientes de Belo Horizonte, de Araxá, de Governador Valadares, de Itaúna e por aí afora, entendeu? Tá bem, então esses pacientes vêm pelo SUS Fácil e eles podem chegar aqui agora, aí vale tanto para os que vêm de fora quanto para da nossa região e os daqui de Poços. E nós não temos medicamentos para fazer a intubação. Esse é um problema que nós estamos vivendo. Inclusive, ontem eu expus esse problema para a direção da Santa Casa, para a Pilar, e ela verificou que tinha lá alguma coisa de medicamento, até nos enviou, nos emprestou uma quantia desses medicamentos, o que é muito útil. Naturalmente, nós vamos depois pagar o empréstimo, sem dúvida, vamos devolver os medicamentos quando a gente tiver. Então, eu estou colocando essa situação porque é uma grande responsabilidade nossa aqui. Nós recebemos muitos pacientes, nós tratamos de muitos pacientes daqui de Poços também, e como é que nós vamos chegar? O paciente chega na UTI e não vai ter o medicamento para intubação. É uma grande responsabilidade, é um problema sério. Os dois hospitais aqui, a Santa Casa e o Santa Lúcia, que são hospitais conveniados com o SUS, eles então, já há alguns dias, eles já me colocaram esse problema. Olha, nós não temos medicamentos, o medicamento está quase acabando. Nós tínhamos ainda uma reserva, um estoque, e nós emprestamos para os hospitais uma quantia desses medicamentos. Nós conservamos ainda uma reserva técnica para que a gente não possa passar um sufoco dessa natureza tão grande de ter que não ter um medicamento na hora que for necessário para entubar o paciente. E estamos buscando meios de comprar esses medicamentos aí nas empresas e tudo mais. Nós já criamos uma situação de compra emergencial e nós temos recursos para isso e nós não estamos encontrando onde comprar. As empresas que fornecem os medicamentos não estão tendo esses medicamentos, a demanda está sendo muito grande, então a gente está vivendo com essa dificuldade. Mas eu espero que a gente possa sair dela. Eu tentei, junto ao Ministério Público, a colocar essa situação. O Ministério Público entende muito bem o nosso problema, mas também, como nós já sabíamos, nós não vamos fechar as nossas portas, entendeu? De maneira alguma, nós vamos continuar atendendo. Acho que essa é a nossa obrigação. Nós somos filiados ao SUS, eu sou defensor do SUS e eu quero que essas coisas continuem acontecendo. Agora, os pacientes que vierem para cá, a partir de algum dia, não é hoje não, hoje ainda nós temos, vão ter que ficar sabendo que eles podem chegar aqui e não terem condições de serem entubados pela falta do medicamento. Doutor, mas quem é responsável por essa escassez? Bom, quem é responsável por essa escassez por falta de medicamentos? Por favor, Felipe, eu não sei, eu não estou ouvindo. Você podia falar um pouquinho mais alto, porque eu não estou ouvindo direito. Posso sim. Doutor, quem é responsável por essa escassez por falta de medicamentos? Porque alguém tem que se responsabilizar, né? Não, perdão, Felipe. Eu não sei se o telefone que está ruim, mas
mas eu não estou conseguindo ouvir. Tá certo, eu vou repetir a pergunta. Deixa eu chegar no outro lugar aqui, peraí. Tá bom. Só um minuto. A gente está ao vivo com o Dr. Carlos Mosconi. Agora acho que melhorou a situação. Melhorou? Pode ver. Certo, doutor. Quem é responsável por essa por essa escassez por falta de medicamentos em Poços de Caldas? Porque alguém tem que ser responsabilizado, né? Não, o seguinte, cada hospital é responsável pelo uso da medicação. Essa medicação é de responsabilidade. A aquisição desses medicamentos não é responsabilidade da Municipal de Saúde. Isso vale para todas as cidades. O hospital é que é o responsável, entendeu? Para a aquisição dos medicamentos. Agora, naturalmente, nós estamos trabalhando aqui numa situação dessa tão difícil, a Secretaria de Saúde se sente parceira dos hospitais e também se sente muito solidária com os pacientes. Então os hospitais estão tentando comprar, não estão conseguindo, e nós estamos, então, de maneira auxiliar, vamos dizer assim, estamos saindo também em busca da aquisição dos medicamentos. Agora, eu acho assim, o governo federal e o governo estadual, eles têm enorme responsabilidade nessa questão do tratamento da pandemia. E por isso é que eu já cobrei deles uma solução para um problema tão grave que pode se tornar essa questão dos medicamentos, entendeu? E até agora, infelizmente, eu não tive nenhuma resposta. Certo. Já que o senhor citou aí sobre o governo federal e estadual, doutor, vou te fazer uma pergunta. Muito se fala sobre os recursos que foram disponibilizados pelo governo federal para os estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. Esses recursos não foram suficientes? Não, esses recursos foram do governo federal no ano passado. Olha, graças a Deus que nós tivemos esse recurso, viu, Felipe? Senão nós não teríamos condições de tratar a pandemia como foi tratado até agora, você entendeu? Nós ampliamos leitos de UTI, nós adquirimos equipamentos, nós montamos um hospital de campanha que está atendendo plenamente. O hospital de campanha atende mais ou menos de 100, 150, 200 pacientes por dia. E temos doentes internados nele, tanto nos leitos clínicos quanto nas UTIs. Então, o dinheiro do Covid, vamos dizer assim, foi utilizado e teria sido uma catástrofe se não houvesse esse dinheiro, compreende? Agora, a aquisição dos medicamentos, ela começou a surgir essa dificuldade há uns 15 dias atrás, entendeu? Por quê? Porque os medicamentos foram utilizados amplamente. E houve essa segunda fase agora gigantesca da pandemia, com um número enorme de pacientes sendo internados nas UTIs, e praticamente isso consumiu esses medicamentos, entendeu? E aqui em Poços nós tínhamos uma faixa aqui de internação de 40% das UTIs, 30%, depois agora chegou para 90%. Então, praticamente nós tivemos mais do dobro de internações e, portanto, de uso desses medicamentos. Você compreende, Felipe? Então, isso é uma coisa que chegou agora. Agora, eu digo o seguinte, os recursos desse Covid, eles não acabaram ainda não, você compreendeu? Mas eu acho que o governo também tinha que providenciar, vamos dizer assim, condições para que a gente pudesse dar sequência ao tratamento, que eu acho que ainda vai durar um bom tempo. E acho que em coisas pontuais, como é o caso aí, por exemplo, de Andradas. Andradas precisa de uma UTI. O governo do estado ou o governo federal devia providenciar para que essa UTI fosse montada, porque ela está fazendo falta para quem? Para os doentes da cidade de Andradas. Isso é um fato. E existem algumas outras cidades da região que isso também está acontecendo. Quer dizer, o governo, ele tem feito assim, gestões da questão da parte administrativa, criando restrições, o que está certo, fazendo onda vermelha, onda roxa, tudo bem. Mas o governo também tinha que ter ações na questão da atenção ao paciente, na atenção do tratamento ao paciente, compreende? Isso, infelizmente, não está ocorrendo. Certo, doutor. O senhor falou aí sobre, né, que a medicação ela foi acabando conforme foi aumentando a taxa de internados em Poços de Caldas. Mas isso já não era previsto que essa taxa ia aumentar? Não era previsto.
Quer dizer, a doença, infelizmente, ela tem nuances inesperadas, você compreende? Quer dizer, começou a haver um aumento no Brasil inteiro, aqui também começou a ter um aumento, mas um aumento que não era, vamos dizer assim, não era um aumento tão assustador como foi. Aí, de repente, de uma hora para outra, o aumento cresceu muito. Eu digo assim, qual é a razão do crescimento? A razão do crescimento pode ser uma variante do vírus. Nós não temos ainda esse diagnóstico firmado, você compreende? Mas eu vejo, por exemplo, as cidades comandadas, como Ibitura, como Ipuiuna agora, e mesmo como Poços de Caldas, por que houve esse aumento tão desproporcional e tão grande de uma hora para outra, de uma hora para outra? Então não é só o simples contágio, a simples transmissão do vírus. Tem uma diferença em relação ao que foi no passado. Eu acho que agora aqui nós já podemos considerar que existe uma variante do vírus que está contaminando as pessoas. Nós procuramos a FUNED em Belo Horizonte, que é quem faz esses exames para nós, e nós não tivemos resposta. A FUNED não conseguiu fazer uma avaliação precisa dessa questão, compreende? Para a gente saber o que aconteceu, o que houve. Porque isso saiu muito da regra aqui, sem dúvida nenhuma. Certo, doutor, houve uma troca do secretário de Estado de Saúde do Estado... Peraí, só um pouquinho, peraí. Como é que é? Houve uma troca, né, do secretário de Estado de Saúde do Estado. Como que está a relação com ele? Ele já deu algum posicionamento sobre a situação de Poços de Caldas? Porque pelo que o senhor está falando, é uma situação muito grave, né? Nós fizemos uma reunião com o novo secretário, logo que ele assumiu. Fizemos uma reunião online com o secretário, foi com algumas cidades aqui da nossa região, e nós colocamos, inclusive... Até o governador também esteve presente nessa reunião. Então essas coisas todas foram colocadas. Aí o secretário chegou agora, ele está tomando pé da situação, entendeu? Mas a situação já é conhecida de todos. O que nós precisamos fazer é isso, nós precisamos dar condições de atendimento do paciente, ter condições de ter leitos hospitalares, equipes médicas para isso. Eu acho que aqui na nossa região, ao contrário do que acontece em muitas partes do Brasil, nós temos tido equipes médicas para atender a população, entendeu? Haja visto, por exemplo, em Andradas, uma equipe foi contratada agora, recentemente, para poder atender os pacientes de Covid. Então, nós temos tido equipe. Quer dizer, aqui especificamente em Poços de Caldas, até hoje não houve falta de nada. Pelo contrário, nós aqui atendemos... Estou dizendo, nós estamos atendendo doentes de Belo Horizonte, quando devia ser o contrário. Belo Horizonte que devia estar atendendo doentes nossos. Nós estamos atendendo aqui. Então não houve falta de nada. O que começou a querer faltar agora, é por isso que eu dei o alerta, são esses medicamentos para intubação dos pacientes. Doutor, e a questão do oxigênio, como que está? A questão do oxigênio, aqui em Poços nós temos reserva. Nós temos reserva nos hospitais, o hospital... Tem um hospital que ele mesmo produz, ele tem uma produção de oxigênio, que é o Santa Lúcia. A Santa Casa tem uma reserva de 30%, que está sendo abaixada agora para 20%. E até outro dia, como já saiu, inclusive na imprensa, uma cidade aqui, eu acho que se não me engano, Três Corações, veio aqui para buscar um tanto de oxigênio. E ela conseguiu o seu intento. E nas nossas unidades emergenciais, que são, por exemplo, Margarida Morales e a UPA, nós temos também reserva de oxigênio, compreende? E eu contactei com os dois hospitais privados que nós temos na cidade, que é a Unimed e o Hospital Poços de Caldas, os dois também têm reserva de oxigênio. Então, no que diz respeito ao oxigênio, por enquanto, se não houver ainda nenhum sobressalto, um grande aumento de pacientes, por enquanto está sob controle. Certo. O senhor acredita que as medidas que foram tomadas, como barreiras sanitárias, entre outras medidas, vão minimizar a situação aí do município? Olha, as medidas que foram tomadas, elas são medidas que eu considero paliativas, entendeu? Mas tem a sua razão de ser, porque, veja bem, com esse negócio do feriadão em São Paulo, naturalmente que, como é feriado em São Paulo, aí o pessoal sai, vai para a praia ou vem aqui
vem para o sul de Minas, vem andar por aí, fazer turismo, etc e tal. Não fica fechado dentro da sua casa em São Paulo, entende? Então, a barreira, essas barreiras, nós criamos 3 barreiras, que são exatamente nas 3 entradas que vêm de São Paulo, compreende? As entradas que vêm de outras regiões de Minas, nós não abrimos barreira, não. Mas nessas 3 nós abrimos em razão dessa questão que eu estou te colocando. Nós temos receio de que os paulistas, o povo de São Paulo, queiram procurar aqui a cidade e aí nós vamos ter problema com transmissão de vírus. Então, por isso é que nós tomamos essa atitude. Agora, veja bem, eu digo que essas medidas são paliativas porque elas não controlam mais a transmissão da doença. O vírus já está espalhado por todas as cidades, já, sem nenhuma dúvida. E eu digo o seguinte, que a questão fundamental são as vacinas. Essa que é a questão. Havendo vacinação da população, a coisa pode mudar de figura. Tem essa grande esperança e grande expectativa. A vacina parece estar chegando num número maior agora, parece que já tem uma projeção para chegar num número maior a semana que vem. Então, nós estamos chegando aqui na nossa região, já vamos chegar, eu tenho pensado que na semana que vem nós chegamos na faixa dos 70 anos. E aí já fica melhor, porque o pessoal de ser acima de 70 é que procura os nossos hospitais e vão para os UTIs. E a grande parte dos óbitos ocorrem nessas faixas etárias. Certo. Doutor, para a gente encerrar, ontem uma fala do senhor aqui sobre Andradas, abre aspas, Andradas tem sido um grande fornecedor de doente, fecha aspas, causou alguns constrangimentos nas redes sociais. Por que o senhor acredita que gerou essa polêmica ou mal entendimento? Eu acho que a matéria que foi colocada no Facebook, ela foi colocada com uma conotação, evidentemente, totalmente fora do contexto daquilo que eu falei. Eu estava fazendo exatamente o contrário. Eu estava elogiando a cidade de Andradas pela iniciativa que ela teve agora, da atual administração, de contratar equipes e montar uma condição de atender 11 pacientes aí de Covid, o que já é uma coisa importante, entendeu? Agora, ninguém pode negar, e isso não tem demérito nenhum, é um fato. Andradas realmente, vamos dizer assim, ela transferiu muitos portadores de Covid para a cidade de Andradas. Isso não eu não estou colocando isso como demérito, eu estou colocando como uma realidade. E nenhum paciente, todos os pacientes que vieram para cá, felizmente, graças a Deus, foram muito bem atendidos, como está aqui, mesma coisa, sem diferença nenhuma, entendeu? Agora, eu disse que com o dinheiro do Covid que veio no ano passado, alguma coisa poderia ter sido montada no sentido de dar um conforto maior para a população de Andradas. Isso eu estou dizendo para você aqui agora, entendeu? Mas a minha observação naquela entrevista, ela foi desvirtuada e quiseram tirar dela uma conotação política que eu tenho que lamentar muito. Na hora que nós estamos tendo tantos pacientes sofrendo, tantas famílias sofrendo, perda dos seus entes queridos, e a gente querer fazer uma conotação política menor numa fala minha, que a fala foi até para elogiar o que está acontecendo na cidade, eu acho absolutamente lamentável. Certo. O senhor acredita se medidas como essa de 11 leitos tivessem sido tomadas antes com as outras... Só um minutinho, está passando o carro aqui, eu não estou ouvindo, peraí, só um minuto, tá lá. Como é que é? O senhor acredita que medidas como essa de agora colocarem 11 leitos tivessem sido tomadas antes, a situação em Poços hoje seria outra? Não, olha, essas coisas, viu, a gente tem que avaliar que passou. Não adianta ficar olhando para trás e chorando, não, vamos tocar para frente. Foi feito agora, acho que está bom, acho que foi feito em boa hora, eu louvo aí a atitude da prefeita Margot por ter tomado essa atitude, eu vi o esforço que ela fez para fazer isso, não é fácil fazer isso assim nessa hora, da secretária de saúde Josi e também da direção da Santa Casa, a Pilar. Eu acho que isso veio em boa hora, eu acho que essas coisas vão se aperfeiçoando, e eu digo assim que essa questão da pandemia, ela vai trazer consequências gravíssimas para a nossa sociedade brasileira, entendeu? Essa coisa de perder tantas pessoas como nós perdemos, parentes, entes queridos, amigos,
tudo isso não passa impune, tudo isso deixa uma consequência. E a consequência não vai ser boa, de maneira nenhuma vai ser uma consequência muito trágica. Nós vamos passar anos e anos para poder recuperar e sentir o drama, nós vamos ficar sentindo o drama que foi esse período aqui. Mas também haverá, por outro lado, um legado que pode ser útil para a saúde da população, entendeu? As coisas que foram adquiridas, que foram acrescentadas, que foram acrescidas ao sistema de saúde, essas vão ficar. E, naturalmente, a população poderá, aí mais para frente, se beneficiar disso. Vai ser uma espécie de legado positivo, por incrível que possa parecer, pode haver algum legado com alguma coisa positiva para frente. Tá certo, doutor, muito obrigado por o senhor falar com a gente torce para que essa situação em Poços de Caldas, como que eu posso dizer, se tranquilize, né? Porque a gente depende de Poços de Caldas praticamente para tudo, né, doutor? Então a gente torce aí para que tudo dê certo. Mas, Felipe, vamos dizer, é parceria, entendeu? Tem coisas que Poços precisa tem Andradas precisa de Poços, tem coisas que Poços precisa de Andradas. É uma parceria que não denigre nada, entendeu como é que é? Certo. E eu quero dizer para você uma coisa, o que mais me deixou muito chateado nessa história dessa matéria aí, é que eu sou secretário de saúde aqui de Poços de Caldas. E eu tenho que trabalhar como tal. Quer dizer, eu fui chamado, para ser o secretário e eu estou desempenhando a minha função aqui, graças à confiança da atual administração e do prefeito no meu trabalho, na minha pessoa. Mas o que eu não abro mão, Felipe, quer dizer bem claro para você e para toda a cidade de Andradas, é da minha condição de andradense, da honra e do orgulho que eu tenho de ser de Andradas, entendeu? Nenhuma função que eu venha ocupar na minha vida, eu já ocupei muitas. E agora, daqui para frente, acho que vou ocupar menos. Mas nenhuma delas pode tirar essa minha condição, que muito me orgulho de ser andradense, tá certo? Tá certo, doutor. Muito obrigado. A gente fica sempre à disposição, que assim que o senhor tiver mais informações sobre a pandemia, a gente está sempre aqui atentos para levar a informação para a população de Andradas. Você sabe que você pode contar comigo, eu também estou às ordens, tá bom? Tá certo, um abraço. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, doutor. Rádio Vinícola AM, 35 anos, a pioneira de Andradas. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quinta-feira, há chances de chuva à tarde e à noite em Andradas, devido à intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica. A umidade relativa do ar está avaliada em 55%. Neste momento, os termômetros marcam 27 graus. À tarde, a máxima pode chegar aos 31 graus. Já para amanhã, o tempo não muda, mínima de 19 e a máxima de 31 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Gleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do trigo segue firme, cotação da melancia dispara e a falta de milho começa a gerar preocupação. A cotação do trigo se manteve firme nos últimos dias, com a tonelada vendida a R$ 1.530 no Paraná e na casa de R$ 1.440 no Rio Grande do Sul, indicam dados do CPEA. Essa sustentação dos valores é consequência do período de entre-safra que derruba a oferta. Ainda assim, agentes do mercado alertam que é impossível garantir que os preços não vão cair. Eles explicam que as novas medidas de isolamento social e a falta do auxílio emergencial podem reduzir a demanda e puxar as cotações para baixo. O mercado da melancia já sentiu os efeitos da crise e das novas medidas de isolamento, que fizeram a demanda cair nos atacados. Ainda assim, os valores na roça dispararam, puxados por dois fatores: o calor e a oferta menor. Destaque para a Bahia, onde o preço subiu quase 30% nos últimos dias, para 89 centavos o quilo da melancia graúda. Em São Paulo, onde a área dedicada à safrinha caiu, o avanço foi de 6% para 88 centavos na média.
E uma possível falta de milho começa a tirar o sono dos criadores de aves do Paraná, que usam o grão para alimentar os animais. O estado lidera a produção nacional de frango. O sindicato, que reúne as indústrias do setor, mostrou preocupação e pediu apoio do poder público, inclusive no sentido de facilitar e baratear as importações de milho. O clima ruim causou uma quebra de 11% na primeira safra, e dados da AproSoja apontam para um atraso de 30 dias no plantio da segunda, o que pode reduzir o rendimento dos milharais. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 640 em Andradas, está em queda. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com queda de 0,50% no preço e é vendida a R$ 713,49 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve elevação no valor, a alta foi de 0,03% e a saca é comercializada a R$ 439,38 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 0,39% e o produto é vendido a R$ 108,49 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos subiu 0,73% e a mercadoria é comercializada a R$ 105,90. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,51% e é negociada a R$ 93,03. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 89,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 78,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 82,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Vamos ao mercado econômico. O dólar opera em baixa nesse momento, está sendo comercializado agora a R$ 5,63, em baixa de 0,01%. Já o euro opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,67, em alta de 0,15%. Notícias. A gasolina e o diesel estão mais baratos nas refinarias a partir de hoje. O litro da gasolina está sendo vendido a R$ 2,59 para as distribuidoras. Os preços do litro da gasolina e do óleo diesel ficam 11 centavos mais baratos a partir desta quinta-feira nas refinarias da Petrobras. Com isso, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 2,59 para as distribuidoras, uma queda de 4,1%. Já o óleo diesel está sendo comercializado nas refinarias pelo valor de R$ 2,75 por litro, o que representa uma queda de 3,8% em relação ao preço anterior. A Petrobras ressalta que o valor do combustível para os consumidores finais ainda sofre a influência de tributos, da adição obrigatória dos biocombustíveis e da margem de lucro das distribuidoras e postos. Com informações da Agência Brasil, Adrielen Alves. No próximo bloco você vai conferir. Andradas registra mais 3 casos de morte por Covid-19. E tem ainda, governador Romeu Zema participa de reunião com o presidente Bolsonaro em Brasília para discutir combate à pandemia. Em Bitura de Minas faz 27 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 30. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h54. 900 kHz, Vinícola.
Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para a Postos Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. Vinícola M. 11h55 e nós vamos falar para você agora da pomada negra. Preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com as dores nos ombros, nas costas, no pescoço e também nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. E você que sofre com dores e inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus, do chikungunya, a pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na vinícola. Quem anuncia na vinícola, vende mais. 3731-1301. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com as notícias da região. O prefeito de Bueno Brandão, Silvio Antônio Félix, do PSD, assinou um decreto que suspende nos próximos finais de semana, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços da cidade. A medida será válida entre os dias 27 e 28 de março entre o dia 2 e o dia 4 de abril. Conforme o decreto, só poderão funcionar nesses dias farmácias, postos de combustíveis, serviços funerários e também atendimento de urgência e emergência na saúde humana e animal. Pois é, os estabelecimentos do setor de alimentação e os fornecedores de água mineral e de gás poderão efetuar entrega em domicílio pelo sistema delivery. No entanto, estará vedado em qualquer hipótese o atendimento presencial ao público. E quem não respeitar o decreto estará sujeito a multa e interdição do estabelecimento pelo prazo de 15 dias. Jornal da Cidade. E faleceu nesta quarta-feira em Tambaú o escritor Lanoy Dorim. Lanoy atuou como parte da equipe da Rádio Tambaú. Lanoy era professor, diretor de escola, pedagogo, jornalista profissional, escritor, trovador, mestre em psicologia e especialista em psicologia cognitiva. O autor tem várias obras nas áreas da psicologia e da literatura juvenil e era devoto do padroeiro da cidade, o padre Donizete Tavares. A organização Vicente Salles lamenta profundamente a perda e se solidariza com parentes e amigos. O município de Bitura de Minas terá barreiras de contenção para evitar as entradas de pessoas não residentes no município. A medida foi tomada para evitar a propagação da Covid-19 e deve começar nesta sexta-feira. De acordo com a Prefeitura de Bitura, será proibido
a entrada de visitantes de pessoas que não tenham residência fixas na cidade. Pois é, Francisco, quem precisar entrar no município a trabalho ou prestação de serviços deverá apresentar um comprovante da atividade. Para serviço de entrega e transporte também será necessária a apresentação de comprovante. O prefeito Alexandre Borges fará um pronunciamento oficial sobre as novas restrições nesta quinta-feira, às 18 horas, na fanpage da Prefeitura. Outro município que também adotou a medida foi Ouro Fino. A Prefeitura Municipal está instalando barreiras sanitárias nesta quinta-feira. E de acordo com a Prefeitura, quem precisar entrar no município terá que comprovar com documentos a atividade ou serviços a ser prestado. Também fica vetada a entrada de acompanhante, salvo se comprovada a necessidade por orientação médica. Jornalismo Vinícola AM. O governador Romeu Zema participou nesta quinta-feira de uma reunião com o presidente Bolsonaro em Brasília para discutir o combate à pandemia em Minas Gerais. Na manhã desta quarta-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O encontro, que acontece no Palácio da Alvorada, também conta com a presença de outros chefes de executivo estadual do país e representantes dos outros poderes da República. Conforme a presidência, a reunião visa fortalecer o ambiente de união nacional para a prevenção e combate ao vírus da Covid-19, além de um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas. Os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o vice-presidente Hamilton Mourão também participaram do encontro. Além disso, as presenças do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-titular da pasta, Eduardo Pazuello, os ministros da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, da Economia, Paulo Guedes, da Defesa, Fernando Azevedo, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Advocacia Geral da União, José Levi, e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também são esperadas. Repórter Gabriele Junqueira. Notícias da região. Em Poços de Caldas entraram em vigor novas medidas para shopping, galerias e mercado municipal. Acompanhe. Com base nas recomendações do Ministério Público, o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 criou novas restrições para alguns serviços. Um deles é o mercado municipal, que está bem diferente do normal, com poucos clientes circulando e funcionando apenas as bancas de serviços essenciais. A dona Geni, que trabalha nesta banca de frutas, diz que o momento é muito difícil. Ela gostaria que todos os colegas pudessem estar trabalhando normalmente. É ruim, né? É um sentimento ruim, né? Porque era bom que todo mundo estivesse trabalhando. Porque é bom para nós, sendo bom para nós, bom para todos, tem que ser bom para todo mundo. É difícil. É muito difícil isso daí. A dona Geni ainda fala que, em relação às vendas, o jeito é investir no delivery. É ruim porque não tem o pessoal andando dentro do mercado. Então isso já fica ruim. Mas a gente tem muita entrega em casa. Então, o que funciona mais nesse momento dessa crise geralmente é a entrega em casa. Mas tem o pessoal, pouca pessoa vem aqui no mercado. Os poucos clientes que encontramos por aqui comentam desta sensação estranha em ver muitos serviços fechados, mas necessário. O que eu posso te dizer, eu lamento, não é só pelo mercado não, é por todo o comércio. Acontece que eu tenho um monte de gente que eu relaciono, que tem lojinha no mercado, que tem lojinha não sei aonde, ali na parte souvenir, né? Que parou de vender. É diferente, mas tem que passar, né? Tem que amenizar a situação e, enfim, tentar chegar no meio termo, que o pessoal consiga trabalhar e a pandemia consiga ser controlada. Uma palhaçada. Uma palhaçada que estão fazendo com o povo. Estão colocando tanto medo no povo que o povo está se suicidando e ninguém fala isso. As pessoas estão passando fome e ninguém fala isso. Tem pessoas sem nada de comer dentro de casa porque não podem trabalhar. Muito triste. É diferente, mas sob certo aspecto a gente já imaginava que fosse encontrar uma situação assim. É preciso lidar com essa situação com responsabilidade diante da escalada de
casos de Covid, de mortes mesmo, né? Além do mercado municipal, o shopping e galerias do centro também estão com restrições. O shopping está com controle de acesso de pessoas, né? Está restrito a 300 pessoas ao mesmo tempo. E lá dentro do shopping, só os comércios que são enquadrados como serviços essenciais. Né, os demais de alimentação, eles podem trabalhar com delivery ou entrega no balcão, conforme os outros comércios aqui no centro também. Funcionamento até às 20 horas. E com relação às galerias, mercado municipal, são áreas que tem grande circulação de pessoas. É a mesma coisa. A regra vale para todos os estabelecimentos comerciais. Uma dúvida que o pessoal tem tido muito é com relação ao CNAE, que é o cadastro do estabelecimento, como é que a empresa é constituída. Então, a fiscalização sempre vai se balizar pelo CNAE mais restritivo. Então, por exemplo, eu tenho um comércio que é um bar, mas eu tenho um CNAE de lanchonete. Então, o CNAE mais restritivo vai ser o de bar, então o funcionamento vai ser balizado para a fiscalização como bar. E a mesma coisa para esse comércio também. Vale destacar que o descumprimento pode ocasionar em multa e interdição do estabelecimento. É uma fiscalização da força-tarefa, então são fiscais da vigilância sanitária, fiscais de posturas, fiscais, agentes de trânsito, todo o efetivo de fiscalização do município está empregado nesse sentido. Lógico que assim, nós temos nossos limites também, né? Então é importante que a população coopere, evitar as aglomerações em casa, que são o nosso grande problema, então onde tem havido mais denúncias aos finais de semana. Né? Tivemos aquela situação inusitada na represa do Cipó, que eu acho que é de conhecimento público também, né? Então, muitos carros guinchados, muitas multas feitas, né? Eu acho que a gente precisa hoje, né, agir como cidadãos, né? E a gente pensar no próximo e segurar um pouquinho. Ainda não é hora de fazer festa, ainda não é hora de sair. Vamos nos recolher, a gente vai tentar segurar essa circulação do vírus, né? Nossas UTIs aí estão próximas de 100% de ocupação e também a gente já começa a ter alguns problemas com insumos também hospitalares, né? Que estão começando a escassear. Jornal da Cidade. O estado de São Paulo vai vacinar profissionais de educação e da segurança pública. A previsão é que a vacinação comece no próximo dia 5 de abril. O estado de São Paulo vai começar a vacinar profissionais de educação e de segurança pública a partir de abril. Policiais civis, militares, agentes penitenciários e bombeiros começam a ser vacinados a partir do dia 5 de abril. A estimativa é de 180 mil agentes de segurança que vão passar a ter direito ao imunizante. Já os profissionais de educação começam a ser vacinados uma semana depois, no dia 12 de abril. Nesse caso, vão ser imunizados todos os profissionais das escolas públicas estaduais, das escolas públicas municipais e da rede particular que tenham mais de 47 anos. A vacinação não vai ficar restrita aos professores. A estimativa é de que 350 mil pessoas vão ser vacinadas. Segundo a Secretaria de Educação, o número corresponde a 40% da categoria no estado. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que os idosos vão continuar a ser vacinados. Na próxima sexta-feira, começam a ser imunizadas as pessoas acima de 69 anos. Nessa quarta-feira, passou de 5 milhões o número de pessoas já vacinadas no estado. Eliane Gonçalves. Notícias. Bom, e falando de vacinação, vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 29 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, referente ao dia 23. O número de pacientes internados segue estável. São 8 pacientes na UTI e 3 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. E o número de monitorados é de 404. O município registrou mais 3 mortes em decorrência da doença e o total de óbitos agora subiu para 53. E com as novas confirmações, agora Andradas tem no momento 2.059 casos positivos confirmados e 1.890 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, Santa Casa de Andradas recebe doações de alimentos e máscaras descartáveis. E tem ainda as notícias do esporte com André Luiz. Em Pinhal, mínima de 19 e máxima de 31 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e
Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. 900 kHz. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Pois é, nós vamos falar agora para você, olha, você que acompanha aí a programação da Rádio Vinícola, eu falo do Chá Acabe, é isso mesmo. Este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal. Olha, azia e má digestão te perseguem? Então, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. O Chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e diabetes. O concentrado do Chá Acabe também regula o seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto. Auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe, olha, é composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural. E isso é muito bom, né? Mas atenção, olha, o verdadeiro Chá Acabe só encontrado nas farmácias ou nas lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Rádio Vinícola AM, 35 anos, a pioneira de Andradas. Vinícola. 12h11. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Santa Casa de Andradas recebeu doações de alimentos e máscaras descartáveis. Em uma das doações, a instituição recebeu 2 fardos de arroz da empresa Arroz Baçu. Em outra foi a vez da empresa Moinho Guaçumirim realizar uma grande doação de farinha de trigo. Pois é, Francisco, já a empresa Delícias de Minas Doces realizou uma doação que inclui, além de alimentos como açúcar, manteiga, farinha de trigo, caixa de máscaras descartáveis que poderão ser utilizadas pela equipe médica. Pelas redes sociais, a direção do hospital agradeceu o apoio recebido. Abre aspas, agradecemos muito e garantimos que será usado da melhor forma possível para atender os nossos pacientes e colaboradores. O nosso muito obrigado, fecha aspas. Jornalismo Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, hoje 25, de março de 2021, para falar de esportes e destacando aí Campeonato Paulista ontem, lá em Volta Redonda, é isso mesmo, hein? Campeonato Paulista com partida realizada em Volta Redonda. O Palmeiras ficou no empate em 1-1 com a equipe do São Bento de Sorocaba, né? E agora, Campeonato Paulista tem a pausa, devido aí ao coronavírus, nada de futebol em São Paulo e agora esperar passar tudo isso para ver quando teremos o retorno do futebol, né? Ontem, portanto, Palmeiras 1, São Bento também 1. Agora, uma notícia aqui chata, o ex-jogador Luiz Fabiano, ele testou positivo para a Covid-19 na última semana
e precisou ser internado em um hospital na cidade de São Paulo para monitoramento mais próximo, segundo orientações médicas. De acordo com a assessoria do atleta, ele está sob observação e com um quadro estável. Ainda no comunicado publicado nas redes sociais, afirma-se que o ídolo do São Paulo se sente bem e o que o levou ao hospital foi o surgimento de alguns sintomas relacionados à doença. Atualmente, com 40 anos, Luiz Fabiano está longe dos gramados desde que finalizou sua última passagem, pelo Vasco da Gama em fevereiro de 2018. Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde de Luiz Fabiano, a nota diz o seguinte: esclarecemos que o atleta de fato testou positivo para a Covid-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento. Nos últimos dias, Luiz Fabiano teve sintomas relacionados à doença e o médico que o acompanha, ou que acompanha a situação, orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo. Luiz Fabiano se encontra no hospital sob observação, mas se sente bem e o seu quadro é estável. Tá aí, Tomara que se recupere logo. Luiz Fabiano, que conta hoje com 40 anos, parou com o futebol e agora foi acometido aí, pela Covid-19. Bom, e agora voltando aqui ao futebol, a CBF divulgou ontem a tabela do Campeonato Brasileiro de 2021, hein? O campeonato está previsto para começar dia 29 de maio e os confrontos da primeira rodada já estão definidos. Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo faz a sua estreia contra o Palmeiras em um confronto dos dois times que levaram as últimas 3 edições do torneio e que decidem a Supercopa do Brasil 2021. A primeira rodada traz o esperado confronto entre 2 dos favoritos, mas também terá a reedição de Internacional e Sport no Beira-Rio, onde o time nordestino tirou pontos precisos do Colorado. Corinthians e Atlético Goianiense, que se enfrentariam na primeira rodada de 2020, mas acabou adiado em razão das finais do Paulista de 2020 também. O Cuiabá estreia na Série A do Brasileirão contra o Juventude, que retornou para a Série A nesta temporada, E o São Paulo vai receber o Fluminense. O Brasileirão 2021 também já reserva aí o clássico entre Palmeiras e Corinthians logo na terceira rodada. Santos e São Paulo jogam na quinta rodada. O único clássico carioca do torneio será entre Flamengo e Fluminense, o primeiro na nona rodada. O primeiro Grenal também acontecerá na 11ª rodada. Bom, os confrontos aí da primeira rodada, então, do Campeonato Brasileiro 2021, nós teremos Flamengo e Palmeiras, Atlético Mineiro e Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, e América Mineiro, o Bahia enfrentando o Santos, o Ceará vai enfrentar o Grêmio, o Corinthians pega assim agora o Atlético Goianiense, o Cuiabá recebe o Juventude, a Chapecoense vai receber o Bragantino, o Internacional enfrenta o Sport e o São Paulo vai pegar aí a equipe do Fluminense. Então tá aí, primeira rodada do Brasileirão 2021, que para a CBF, começa no dia 30 de maio. Vamos aguardar para ver aí, se Deus quiser, é claro, a gente torce, para que essa pandemia do Covid tenha, dê uma trégua, vá embora, para que a vida possa voltar ao normal, principalmente, em termos de futebol, porque o Campeonato Brasileiro, então, marcado aí a sua primeira rodada para o dia 30 de maio, e a gente vive, então, a expectativa de ver, quem sabe até já com torcida nos estádios, não é isso? A expectativa do torcedor é essa também, que volte, que acabe logo a pandemia e que o torcedor possa voltar aos estádios. Bom, e agora para finalizar, olha só, a Libertadores e a Sul-Americana perderam
43 milhões de dólares, ou 239 milhões de reais, com as rescisões de contratos de direitos da Globo e da Desan, né? A informação consta do balanço da Conmebol. Com isso, a entidade acabou o ano com prejuízo, hein? Após as rescisões, a Conmebol assinou novos acordos com o SBT e com a Conmebol TV para a transmissão em TV aberta e fechada da Libertadores no Brasil. Só que o dinheiro desses compromissos só passaram a entrar para a Conmebol este ano, ou seja, 2021, né? Então, houve um buraco quando a Globo parou de pagar. A Conmebol cumpriu o compromisso de entrega de partidas aos titulares de direitos. Entretanto, 2 deles, a Desan e a Globo, decidiram unilateralmente rescindir seus contratos, cujo impacto nas receitas significou uma queda de 43.350.000 USD, né, para o exercício de 2020. Esses direitos foram novamente comercializados com a formalização de acordos com o SBT, Claro, Sky, através do operador, e programador local, Bandeirantes, para os ciclos 2020 e 2022, diz o balanço da Conmebol. Está aí prejuízo, então, para a entidade, né? Torcedor, eu fico por aqui. Essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade, hein? Eu volto amanhã trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se. Mandar um abraço aqui, Francisco, para todo o pessoal que está nos acompanhando pela live, pelo Facebook. Teve uma pessoa aqui, acho que é o Marcos, que falou que ouve a gente todo dia. Ele trabalha na aviação Tuga, falou que escuta o jornal todo dia. Então, muito obrigado pela audiência. Eu não estou conseguindo aqui ver mais os nomes, mas para você que nos acompanhou pela live, muito obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha de casa, você que nos acompanha na zona rural, muito obrigado. A gente faz esse jornal todo dia com muito carinho para levar as informações para vocês com muita precisão, tá? Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Eu volto amanhã a partir das 11 horas da manhã. Um forte abraço e até lá. Tchau. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles. 12 horas e 23